Olá, tudo bem? Eu sou Zendo Monteiro e nesse vídeo nós vamos falar mais uma vez sobre a construção das linhas no uso do desenho. As linhas são a base de tudo que nós fazemos. Considerá-las e treinar, desenvolver o domínio delas é fundamental para que se tenha um bom desenho, uma boa construção de composição, de planos bem elaborados na sua arte. E eu estou fazendo esses desenhos de forma mais aleatória para que sejam só exemplificações de como eu comecei a dominar essas técnicas através desses exercícios simples, em horas, que você está ali colhendo ideias e você exercita essas linhas e o domínio delas. Isso parece simples, mas na verdade são formas de você exercitar. Vamos lá, saindo do plano daquela velha casinha na época da escola. Lembra dessa casinha? Aquele desenho simples, frontal, em 2 planos apenas, altura e largura, e depois puxando para uma transformação mais exigente, trazendo um terceiro ângulo, que seria o ângulo de 3 dimensões. A casinha ganha profundidade, ganha mais amplitude no espaço no qual ela está inserida e, consequentemente, os objetos vão permitindo uma narrativa mais ampla do que você queira expressar, ou com palavras, ou realmente com elementos visuais. É uma forma mais ampliada de contar uma história, e já que tratamos de desenho e pintura, através da imagem. Algumas regras criadas são muito úteis, como essa regra dos terços. Os fotógrafos a utilizam, os cineastas, e aqui a gente consegue fazer um enquadramento através nessas linhas que dividem aí o ponto da visão, em 9 quadros, sendo 2 linhas horizontais e 2 linhas paralelas. Na regra dos terços acontece uma coisa interessante. Ela te permite, na verdade, fugir do óbvio, que é a parte central dessas divisões, esse quadrado central. E quando você posiciona os objetos nas extremidades, acima ou abaixo desse quadrado central, mais próximos a ele, você tem uma construção mais interessante. Exemplo, essa praia com o sol é um desenho clássico também, mas a gente pode notar que quando dispomos os elementos dessa forma, parece que a narrativa fica desinteressante, porque fica muito óbvia, Você tem ali no centro o pôr do sol, embora seja belíssimo, mas fica uma imagem sem muito o que descrever, em termos de visuais. Quando a gente consegue dominar essa regra dos terços, você vai aprender que dispor os elementos em outras posições dessas divisões torna muito mais interessante. Exemplo, o pôr do sol aqui, ele está na região mais baixa. Eu abaixei a linha do horizonte e olha como há uma amplitude, um aumento da narrativa visual nessa construção. Você não perdeu o pôr do sol, mas fica muito mais rico essa vastidão de céu. Você pode trabalhar nuances de cores e dá mais, aumenta mais a visão panorâmica da cena. Quando você faz isso, você consegue uma imersão muito maior do espectador dentro da narrativa visual, E aqui eu vou dar outro exemplo que já subi a linha do horizonte. Olha só, como ainda continua o mesmo tema de pôr do sol, mas eu tenho ali uma cena de praia muito mais ampla. Parece aquelas fotos até de uma das revistas de surf, que você tinha muito aquelas imagens bem fotografadas, onde você consegue
nessa construção, trabalhar de forma até mais detalhada as diferenças dos tons também da água, mais perto do pôr do sol, mais para a sombra, né, no crepúsculo ali, e você consegue trazer para a onda um detalhe a mais. Parece que o desenho ele alcança maior interesse, maior chamativo de interesse quando você sai dessa linha central. Isso é muito interessante você observar. Evitar trazer para esse quadrado central o tema que você quer propor na construção da composição. Agora eu vou fazer uma terceira possibilidade, que é o pôr do sol, né? Já no meio da regra dos terços ali, mas ainda fora da parte central. Olha como eu vou conseguir trabalhar tanto a parte do céu quanto a parte da praia. E eu consigo uma narrativa mais ampla ainda em relação ao local onde se passa toda essa cena. Aqui eu consigo trabalhar um cais, né? Trabalhar um pier de uma praia, mostrando que há barcos, né? Há uma atividade, né, náutica, mas também consigo posteriormente fazer alguns desenhos de prédios, né? Uma insinuação de prédios lá abaixo daquele muro, como as cenas cariocas, né? Que a gente vê muito essa construção, mas sem perder o meu ponto, né, principal, que é o pôr do sol. Então, 3 possibilidades de você fazer de forma muito mais rica um contar visual de um tema, sem parecer óbvio, deixando o espectador imaginar, né, dentro da construção do desenho, todas as coisas ali que estão inseridas naquela parte visual, deixando ele imaginar o local, onde se passa, porque você consegue muito mais elementos interessantes do que você fazer de uma forma muito óbvia. É como contar uma história. Quando você vai contar uma história que você já fala inicialmente, a dar dica de quem são os personagens, né, mais importantes envolvidos, perde a graça. Você tem que criar toda uma construção, um contar de história mais envolvente. Aqui eu vou mostrar como eu ficava, né, como treinando essas partes de construção, de desenho, sombra, luz. E por que eu falo de linhas, né? Você está usando lapiseira, sim, mas através de linhas você consegue fazer esse exercício, né, de vários temas. Você vê que tem um cubo, agora eu fui para a maçã, e você vai trabalhando as sombras através de traços. Quando você vai utilizar sombreamentos, né, esfumaçando, mais detalhado, mais suavizado, vai ser o mesmo conceito, só que mais trabalhado, de forma mais sutil. Esse conceito de você ficar rascunhando ali o papel e dando uns primeiros esboços do desenho, os croquis, né, é realmente a base do desenho. Dominar isso é fundamental. Eu estou só exemplificando aqui de forma rápida, né, sobre como a gente pode fazer isso, e eu vou seguir agora para um exemplo de pontos de visão. Tá vendo? Primeiro ponto, aqui eu tenho os elementos dispostos de maneira mais distribuída, e eu estou criando uma sensação de perspectiva. E por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou mostrar agora, baseado nessa última imagem aqui, olhares diferentes de uma mesma cena. É uma das coisas também que torna o trabalho muito interessante. Talvez você faça narrativa visual, ou até para fotografia ou filme. Isso é muito válido. Eu vou propor aqui agora um tema de paisagem, né? Aquelas paisagens tipo indígenas, né? O homem com o cavalo lá em cima, um penhasco, um rio abaixo, pessoas abaixo e as cabanas num cenário de montanha. Tá, eu tenho aqui um plano, né? Primeiro, segundo, terceiro plano. Mas e se eu ampliar, se eu mudar esse ponto de visão? Se eu trouxer a visão do homem com o cavalo lá em cima, olha como fica, né, visto de um outro ponto a imagem que a gente acabou de ver. Então são
estudos de possibilidades, o que eu posso fazer com essas linhas e o que eu posso, né, marcar as áreas do meu interesse para que eu entre com posteriores pinturas, né, para ver se dá certo ou não. Essa fase inicial desse domínio de perspectiva, profundidade, formas, esboços rápidos através das linhas é crucial para que o desenho depois ele consiga alcançar um resultado final melhor. E aqui eu vou dar um exemplo mais uma vez sobre que o ponto de interesse ele tem que ser melhor demarcado pelas tonalidades, pelos traços, mas o cenário em volta nem sempre ele precisa ser detalhado para não criar confusão. E essa confusão depois você pode até passar para a própria pintura. Porque se você não definir agora que é o ponto de interesse realmente, depois você pode ficar meio perdido. Aqui os homens que estão descarregando o caminhão, eu dei mais atenção, mas o ônibus que passa, eu dei esses traços de velocidade, e o cenário no fundo, a ponte, eu não foquei muito trabalhar. Por quê? Porque não é interessante, senão pode tirar até o foco, o interesse do que eu quero realmente tratar nessa ilustração rápida. Tá vendo? Como se você não tem que dedicar traços de atenção a todos os elementos, mas só nos pontos onde realmente eu quero que o olhar fique focado. Eu espero que o vídeo tenha ajudado você a entender um pouco mais sobre as linhas e a importância dela. É um prazer compartilhar a minha arte com vocês. Eu espero que você continue seguindo o canal, deixe o seu like, compartilhe, dê sua opinião. É um prazer tê-los aqui. Eu sou Zeno Monteiro.